Bora para uma última palestra de hoje? De hoje de manhã? Vamos? Beleza, bora. De novo, dentro desse drive de visão de futuro, construção de marca, consolidação da empresa, nosso novo ciclo de 5 anos. A palestra que vai ser ministrada para a gente agora é uma palestra sobre gestão por alguém que está acostumada há muito tempo liderar grandes equipes ligadas a uma grande marca, a grandes marcas, mais de uma inclusive. Então eu quero que vocês recebam. Estão comigo? Sim ou não? Sim. Com a salva de palmas, Silvia! Vai lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada, Thales, pelo convite. Ele falou muito tempo com gestão, muito tempo mesmo. São 27 anos trabalhando com educação, gestão e educação. E eu vim para falar um pouco aqui, não só de VUMP. Eu vim para falar de quem está por trás da VUMP. Né? A gente fala atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Atrás de uma grande empresa, quer ser grande, tem uma grande empresa também. Então, para vocês confiarem na gente, a gente tem que mostrar quem está por trás, o que tem. E eu não vou passar aqui e ensinar nada para vocês. Eu vou mostrar como é que a gente faz. Eu espero que parte do que a gente faz possa despertar alguma coisa em vocês. Falar, poxa, eu não faço isso. Dá para fazer. E aí vocês me procurem no almoço em qualquer momento. A gente pode falar um pouquinho mais de cada área da gestão que tiver mais interesse para vocês. Então, só me apresentando. Eu sou a Silvia. Eu estou há 12 anos na Cogna. Começou com Anhanguera, virou Croton, eu fui Platos, daí eu fui Cogna de novo. Então, a gente passou por muitas mudanças ao longo desse tempo. Adoro a empresa, adoro estar numa empresa grande, porque eu adoro trabalhar com gente. E a gestão é fazer gestão de gente o tempo inteiro. Né? Quando a gente está num time grande, a gente tem que aprender a fazer gestão de gente o tempo inteiro. Eu faço gestão de gente em casa também, porque eu tenho 3 filhos pequenos e um filho grande, né, que é o filho da minha sogra. Mas eu tenho, então, 3 filhos pequenos e o filho grande, que é o filho da minha sogra. Então, eu faço gestão de gente, de time também em casa, mas é um parceiraço que me ajuda nisso também. Então, vamos lá. Para falar um pouco de Cogna, quem aqui fora dessa sala já tinha ouvido falar alguma coisa de Cogna? Não. Alguém, tá bom. Eu vou mostrar só um pouco de Cogna, o que é a Cogna, então, tá? Só para falar um pouco o que é. Falo com muito orgulho, que gosto muito. Então, grandes números, né? A Cogna, ela veio, como eu falei ontem, para quem estava aqui ontem, um grupo de 5 professores de cursinho pré-vestibular que se juntaram, criaram um cursinho pré-vestibular, depois uma escola, depois uma faculdade, onde eu sei que tem um aluno que foi aluno nosso lá em Uberlândia, da Pitágoras, e aí virou o grupo que é hoje, através, como o Gilberto falou também, de fusão. Entrei no mercado, como é que eu vou entrar no mercado para ser líder? Eu compro quem é o líder. Então, quando a gente vai crescendo, vai tendo uma parte bastante grande. O Nicolas, que trabalha com a gente, fez parte do time de M&A, de aquisições, durante muito tempo. Ele deu uma palestra no nosso Extreme, na primeira reunião que a gente tem para falar sobre isso. Então, a Cogna tem hoje, né, mais de 60 marcas, são 71 marcas, então a gente se chama de House of Brands. Então, a gente tem gestão de marca, tem marca que é líder, tem marca que é segundo, tem marca que é terceiro, tem marca que está em guerrilha e vai ficar na guerrilha, então a gente tem várias marcas. São mais de 25 mil colaboradores pelo Brasil inteiro, então tem uma diversidade de cultura, de perfil bastante grande. Né? São mais de 2 mil municípios onde a gente tem presença e são mais de 22 milhões de estudantes impactados com todas as marcas que a gente tem, principalmente pelos livros. É um dos maiores mercados que a gente atua, a gente vende livro para o governo. Né? Então, a gente tem, hoje, um dos maiores players que vende em educação para o B2G. É um mercado onde a gente está para sair a primeira venda de um infoprodutor para governo, inclusive, através da VUMP, no B2G, em breve. Depois posso falar um pouco mais sobre isso. É um mercado que é difícil, mas, em algumas especialidades, é um mercado que é viável. Tá? Então, a gente pode falar sobre isso também. E aqui um pouquinho do que é Cogna. Não dá para ler, eu acho que não está dando leitura, mas a gente se chama a empresa que é o maior ecossistema de educação dos 2 aos 100 anos. Por que dos 2 aos 100 anos? Porque a gente tem algum tipo de solução, produto ou serviço que serve um estudante dos 2 aos 100 anos. E a gente se posicionou nisso por quê? Alguém tem ideia por que a gente quis ser dos 2 aos 100? O que eu posso fazer quando eu tenho um produto que atende alguém dos 2 até os 100? LTV. Né? Eu fiz aquisição de um aluno quando ele tem 2, ele tem 100, ele quer aprender alguma coisa sobre tráfego, ele vai comprar um curso na VUMP. Com 2, ele está na escola infantil do Red Balloon, que é o Red Balloon acabou de abrir uma escolinha infantil também, além dos cursos de inglês. Então, aqui a gente tem navegação de receita. Né? E eu diminuo, ao longo do tempo, o meu custo de aquisição, porque esse aluno já está dentro de casa. Na pós-graduação, que foi onde eu fiquei na Cogna durante 8 anos, qual que era o nosso custo de aquisição mais barato? Era do aluno que estava na graduação da Anhanguera.
né? Me custava 60, 80 reais para eu captar esse aluno para vir para cá. E era 30% da minha base. Enquanto, quando eu ia para fora, eu pagava um CAC de 550 para um produto que custa 2.500 reais. Então, é bem mais caro. Então, a gente tem essa estratégia aqui de navegação. Mas, quando a gente fala de governança, a gente fala de negócio, como é que esses dos 2 aos 100 anos se organiza? A gente tem 3 grandes empresas dentro da Cogna. Tá? 3, não são marcas, mas 3 grandes que a gente chama de P&L. E a gente tem um CEO, ou um VP, no caso, internamente, para cada um desses P&Ls. A gente tem um P&L que a gente chama aqui, que é o de crianças. Então, a gente tem ali quem olha dos 2 até o final da educação básica, até os 17 anos, mais ou menos, que é a Somos e a Saber. Quem já ouviu falar de Somos? Ângulo, a gente tem o Red Bloom, a gente tem Fibonacci, PH, são várias marcas de sistema de ensino. Editoras, Scipione, a Ática, a gente trabalha, e também com programas de IA para escolas. A gente tem o Plural, acompanha muito os nossos sistemas de ensino. Aqui a gente tem, então, uma pessoa, que é o Mélega, que olha todo esse pilar de educação básica. A gente tem o segundo pilar, que é um outro P&L, quem olha é o Jefferson Ortiz, que começou com a gente há 23 anos atrás como professor, é super legal falar. Então, ele entrou na empresa como professor de matemática e física. Hoje ele é CEO do maior negócio, VP do maior negócio da Cogna. E a gente olha aqui jovem e adulto, tudo regulado. Tá? Jovem e adulto, a gente olha e a gente fala de educação técnica, então tem muito curso técnico, a gente fala de curso livre profissionalizante, a gente fala de faculdade, então graduação, e pós-graduação com as marcas que a gente tem. E aí a gente tem o terceiro pilar, que é uma avenida de crescimento, que é o lifelong learning. E aí a gente fala que é o seguinte, quando você vai pôr um filho na escola, você quer o quê? Você quer um bom sistema de ensino, uma boa infraestrutura, bons professores, um local adequado. Você quer uma marca que te entregue tudo isso e que seja reconhecida, no mercado pelo nível de ensino. Você quer uma marca, você quer uma instituição de ensino. Quando você vai para o ensino superior, você busca a mesma coisa, um ensino regulado, tem que ter a chancela do MEC, tem que estar lá com tudo regular, então você está buscando um ensino regulado. Quando você vai para lifelong learning, você quer aprender com quem? Você quer aprender com quem já fez. Você já aprendeu, você passou pela graduação, você passou talvez por uma pós-graduação, você teve educação básica. Agora eu não quero mais um professor só o acadêmico me passando a teoria. Eu quero aprender com quem já fez. E foi aí também que a Cogna olhou não só para cursos rápidos, cursos livres, mas para infoprodutor. Porque o infoprodutor quem é? É o cara que ensina o que ele sabe fazer. É ensino o que ele faz. Então, essa é a ideia que a gente tem de como é que a VUMP faz parte desse ecossistema. Por que a Cogna, desse tamanho, que trabalha com curso regulado, foi lá olhar para infoprodutor? O que tinha nesse mercado para a gente olhar? Tinha isso. As pessoas hoje, gente, a média de estimativa de vida aumentou muito. A pessoa não vai parar de trabalhar aos 50 e vai morrer aos 65. Ela vai ter que parar de trabalhar, talvez a gente não, mas a grande maioria da população vai parar de trabalhar com 75, ou não vai parar de trabalhar nunca, porque não vai viver da aposentadoria. Então, ela vai ter que viver se reinventando. Ela vai continuar estudando e precisando aprender alguma coisa, que seja inglês, seja elétrica, seja alguma coisa, ela vai ter que continuar se aprendendo, porque ela vai ter que se reinventar ao longo da vida. São 20 anos a mais, em média, que ela vai estudar, o que é muito bom para a gente, que ela vai consumir produtos de educação, algum produto para ela aprender alguma coisa. E tem um outro motivo que a gente entrou nesse mercado também. É um mercado que cresce 8 vezes mais do que o mercado de educação formal. Tá? Quem imagina quanto cresce o mercado de educação, de graduação no Brasil? Alguém tem uma ideia? Graduação ainda sobe, mas sobe bem devagar e bem pouco. Estimativa para os próximos 5 anos é de 3% ao ano. Então, a gente cresce 17% ao ano. Então, como é que eu cresço? Roubando o mercado de alguém. Eu estou tirando de alguém para trazer, o que é muito mais caro e muito mais difícil. Aqui, infoprodutor, economia criativa, cresce 8 vezes mais que isso. Então, por que a Cogna olhou para cá também? Falou, eu quero estar onde está crescendo, eu quero estar onde tem dinheiro, onde tem mercado, onde tem mais avenida de crescimento. Então, eu estou olhando esse pilar aqui, então, dos 3, estou olhando esse pilar. E a gente tem áreas na companhia que olham para tudo. A gente fala que são plataformas que olham para todos os negócios e que empoderam esses negócios, são enablers para esses negócios continuarem crescendo. Então, a gente tem tecnologia com o Igor, a gente tem transformação e inovação, que é mais método, planejamento, pesquisa, traz insight para a gente trabalhar com coisas novas. Experiência de aprendizagem, que é onde eu estou hoje também. Então, eu olho para toda a parte de produção de conteúdo e plataformas para metodologia de ensino para os negócios. Então, eu tenho um time de plataforma, tenho um time acadêmico e alguns times de gestão de portfólio. Revenue Office, que é a navegação de receita. Tem uma pessoa que olha também para ajudar todas as equipes. E aí a gente tem gente cultura, finanças. Então, tem hoje uma estrutura super robusta.
Mas como é que a gente faz? A gente tem todo esse negócio aqui enorme, mas é uma empresa que começou pequena e que a gente olha no detalhe cada uma dessas marcas e cada um desses P&Ls. Então, eu queria perguntar para vocês, quem aqui já sabe, a gente está em final de novembro quase, né? Quem aqui já sabe como vai ser 2026, além do que o Thales falou ontem, que vai ser um pouco, vai chacoalhar um pouco, vai ter um pouco de turbulência. Quem já fez um planejamento para 2026 aqui? Quem sabe quais as metas de 2026? Ninguém? Ninguém, gente? Muito bem. Fora da mente, tá? Fora da mente. Na mente pode ter. Então, quem sabe 2027, 2028, 2029, 2030? Nem ideia. Então, vamos lá. Eu gosto. A gente falou de filme, a gente falou de Forrest Gump. Eu não estou falando de filme, mas Lewis Carroll, está faltando um L aqui. Ele fala, né? E eu gosto muito dessa frase. Se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Né? Eu falo isso para os meus filhos. Se você não sabe para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Você vai para onde te levarem. Então, assim, planejamento, gente, é muito importante. Definição de metas é muito importante. Eu não estou falando que vocês vão fazer o que o tamanho de uma Cogna faz, que é sentar um monte de gente. Tem um time que olha planejamento o ano inteiro, porque ele está olhando tendência, está olhando... Tudo bem, mas não é isso. Mas, assim, você tem que ter um momento no seu ano, que você vai parar, e antes do 31 de dezembro, tem que ser esse momento do ano, que você vai parar e vai falar o que eu quero para 2026. Né? O que eu quero, depois de 26, o que vem no 27? Porque assim, o longo prazo se constrói no curto prazo. Né? E para você não errar lá na frente, você construir uma casa, você põe um tijolo primeiro. Depois você não pode construir uma casa terra e depois você fala, agora eu vou construir o segundo, terceiro andar. Você vai ter que fazer de novo todo o cálculo estrutural, não é, engenheiro? Senão a casa cai, não dá para construir. Aí eu passo na Marginal Pinheiros e falo, mais ou menos o cálculo estrutural, porque aqui tem 5 andares que não foram projetados com cálculo estrutural. Mas é isso, você põe o primeiro tijolo, se você não sabe o quão alto você quer ir, talvez aquele tijolo não era o melhor para você colocar no primeiro tijolo. Então, aqui é o que a gente faz. Aqui, eu vou passar pelas etapas do que a gente faz de uma forma mais simplificada. Mas o que a gente faz para fazer planejamento? A gente olha diagnóstico, e eu vou falar bem simples mesmo. A gente olha definição de metas, a gente olha planejamento, então eu vou planejar como é que eu vou alcançar aquela meta. A gente vai olhar depois definição de processos. Eu tenho algumas características, a gente faz um teste lá na Cogna, não sei se alguém já ouviu falar, que chama Clifton Strengths. Eu sou apaixonada pelo Clifton Strengths. Ele fala para você de 34 características, quais são os teus talentos naturais. E os 5 mais fortes, ao contrário do que muita gente pensa, ao invés de você ficar investindo em coisas que você não tem talento, invista naqueles seus 5 talentos, porque é o que vai te tornar único. É pessoal. Depois eu mostro o meu, eu tenho no aplicativo aqui. Não é da empresa, é pessoal. É super legal. Eu passo. Clifton Strengths é da Gallup, é um teste da Gallup. E um dos meus talentos é analítico, então eu gosto de processo, e um deles eu sou disciplinada, sou naturalmente disciplinada. Então, vocês imaginam que eu gosto de processo, eu gosto de ter. E por que eu falo de processo? Como é que você vai contratar alguém para fazer alguma coisa se você não sabe o que essa pessoa tem que fazer? Você não consegue falar para ela. O processo mais simples seja, primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você faz isso. Então, tem que ter o processo. Então, a gente define quais são os processos. Depois a gente tem dimensionamento de time, de escopo e de perfil para esse processo, porque não vai todo mundo sentar para fazer um processo. Não vou pôr alguém de venda para fazer um processo de financeiro, alguém que tem perfil financeiro para fazer o processo de venda. E aí a gente tem definição de métricas de acompanhamento, tecnologia e dados como enabler de tudo isso. Então, como que eu faço as coisas? Então, tecnologia e dados para acompanhar, para fazer, para entregar. Governança para gestão. E aqui vem a minha disciplina, que é rito. É olhar, é ter o hábito, ter a cultura de olhar os seus dados. Quem tem aqui, pelo menos uma vez por mês, um momento de sentar, parar e olhar os seus números financeiros, as suas vendas? Quem tem? Está na agenda? Está na agenda, está fixo. Ótimo. Então, tem que ter a governança. Como é que a gente faz diagnóstico de produto, mercado, situação financeira? Eu vou pôr de forma bem rápida, coisa que dá para fazer, gente, numa reunião. Então, assim, isso daqui, para fazer esses 8 pontos, a gente coloca minimamente dentro da companhia umas 150 horas, tá, para fazer, para cada um dos P&Ls. Eu tive com o meu time de VUMP 2 dias inteirinhos na semana passada, um falando de gente, de liderança, de quem vai fazer, um falando só de financeiro, mensalizando tudo que a gente tinha que fazer, olhando para o calendário que o Thales falou, pô, junho não vai dar, junho está difícil, tem Copa, julho também. Como que eu antecipo? Porque não dá para eu simplesmente falar, eu vou vender menos. Mas onde é que eu ponho o dinheiro do resto do ano? Eu vou ter que fazer mais dinheiro em algum mês para compensar junho e julho. Né? Então, a gente faz essa mensalização.
E aqui a gente tem algumas coisas rápidas para olhar. Se for sentar e fazer de alguma coisa rápida, primeiro é um olhar externo, né? Interno e externo. O que ajuda, o que atrapalha? Olha para trás, olha para o retrovisor. O que me ajuda? E de forma fácil, faça esse pensamento. O que me ajuda, o que me atrapalha? E pode ser coisa do negócio, pode ser coisa pessoal. Externo, o que me ajuda, o que me atrapalha, o que é oportunidade. Aqui o Thales falou algo ontem, que a gente sempre faz, a gente faz de 5 em 5 anos. A gente olha para todos os mercados adjacentes que a gente tem dentro de Cogna. Então, a gente fala assim, o que eu não fiz ainda? O que tem? Eu tenho plataforma, eu tenho conteúdo, eu tenho livro, eu tenho professor. O que dá para fazer com tudo que a gente tem aqui dentro? Dá para internacionalizar. O nosso adjacente internacionalizar, a Cogna sempre esteve ali. E a gente vê qual que é o dinheiro que eu tenho que colocar, qual que é a dificuldade. E aí a gente vai tirando da frente, a gente escolhe os que estão ali com o nível de esforço que a gente quer ou que tem um mercado grande que a gente quer. Então, aqui, gente, é só adequar isso para o negócio de vocês. Feedback, né? O que deu certo, o que não deu certo. Aqui é um feedback real, assim, o que eu fiz, analisa, olha mês a mês. Por que aqui eu tive uma receita ótima, outro mês foi um desastre? Né, o que deu certo, o que não deu? Tem essa pausa para analisar. E aí é cenário econômico. Quais vão ser as taxas previstas para reajuste? O que eu vou ter? O que eu vou ter de imposto? Como que eu vou adequar? E coloca isso no teu planejamento para o ano que vem inteiro. E análise dos mercados adjacentes, como eu já falei. O segundo é olhar isso aqui, gente. Isso aqui não tem jeito de como fugir. Isso aqui tem que estar debaixo do braço de vocês o tempo inteiro. Né, é análise de dados, dos seus dados financeiros. E não adianta olhar só faturamento, e funil, e marketing, investimento em marketing. A gente tem que olhar até a última linha. A maioria das empresas quebram porque não tem acompanhamento de fluxo de caixa. Né? E aí, eu acho que tem uma questão, assim, eu sou filha de empresário e esposa de executivo, mas sempre teve algum investimento em alguma empresa também. A gente tem que pensar como é que eu garanto uma continuidade de uma venda, de um faturamento mínimo. Né, assim, aí, eu tenho pós-graduação. Pós-graduação te dá um faturamento mínimo. Todo mês pode ser o mínimo. A gente estava falando ontem, não lembro o que eu estava falando do lado ali. Ele vai te dar aquela mensalidade. Vai cobrir o quê? Vai cobrir os meus 3 funcionários que eu tenho, que são fixos, um custo fixo que eu tenho que pagar. Vai cobrir um investimento num outro produto que me dá um pico de venda. Então, tem que ter essa visão. E aí, o que eu sugiro para vocês olharem, que eu não sei se vocês olham, olhem o mês a mês, olhem o ano contra ano. Né? Por que janeiro desse ano foi melhor do que o janeiro do ano passado? Por que o janeiro do ano que vem eu quero que seja melhor? Às vezes não dá para ser janeiro, porque tem feriado demais. Às vezes não dá para ser janeiro, porque o teu produto vai ficar pronto em fevereiro. Então, você tem que ter essa visão. E olhem também, acompanhem o que você tinha se proposto de meta com o realizado. E por que não deu para bater o realizado? Né? Eu tenho que justificar isso todo mês. Né? Perante o meu querido chefe lá, eu tenho que ir lá e falar, não deu, tá, não deu, e você vai fazer o quê? E aí tem uma outra questão. O que não deu para fazer em janeiro? Você tinha lá que se proposto que eu tinha que ter de faturamento, 100 mil de faturamento em janeiro. Você fez 80. O que vocês fazem com os 20 que faltou? Chora, não entrou, e beleza ou não? Tem o forecast, né? Reprograma. Como é que você vai diluir isso? O que você vai fazer a mais? Né? Normalmente, o que a gente faz? Eu tinha um gerente financeiro meu que falava, o custo é certo, a receita é incerta. Que é verdade. O custo, a hora que você pôs lá, você vai gastar. Você tem que pagar. A receita, né, você vai fazer o melhor para você alcançar. A gente, normalmente, quando a gente faz forecast, até a gente faz todo mês, a gente faz forecast, de todas as linhas. Né? Não entrou receita, vou tentar jogar para frente, vou tentar jogar, vou colocar mais. E aí, às vezes, quando chega no meio do ano, e eu não vou entregar o ano inteiro, eu vou ter que começar a fazer o quê? Cortar. Aí eu tenho que apertar o cinto. E, às vezes, eu falo, mas me dá mais dinheiro de marketing, me dá ali mais um pouco de marketing, que eu vou fazer um pouco mais de faturamento. E não dão, dificilmente dão. Então, aí eu tenho que justificar. Então, é isso que a gente tem que ter essa política com a gente também. Porque, às vezes, não dá e tem muito empresário que fala assim, mas eu vou pegar lá do meu PF, primeira coisa que o Teres falou que ensinou, não mistura. Vou pegar lá do meu PF, vou pôr um pouco mais aqui de marketing, porque da empresa não tem. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa gestão. Definição de metas também é importante. A gente faz uma definição de meta que a gente chama de modelo de longo prazo, a gente olha assim para 5 anos. E mesmo nos negócios muito pequenos, mesmo que a gente não vá no detalhe da meta de 5 anos, a gente fala o que a gente quer em 5 anos. Então, a gente falou, em 5 anos, em 2030, que a gente definiu ano passado, para a VUMP a gente quer ser o segundo maior de mercado. Por que o segundo? A gente sabe que a gente não vai estar no lugar da Hotmart. Tem muito chão, a Hotmart está muito tempo na nossa frente. A gente vai comprar a Hotmart, a Cogna poderia? Poderia, mas não é o que a gente quer, não é onde a gente vai investir o nosso dinheiro, talvez eles não queiram vender também, tem isso.
Então, assim, então a gente está lá, em 5 anos a gente quer ser o segundo. E aí, o que a gente faz? A gente cascateia. Pô, se em 2030 eu quero ser o segundo, onde eu tenho que estar em 2029, em 2028? Isso pode ser muito simples. Então, é uma visão de 3 a 5 anos, meta de médio prazo, 12 a 18 meses, e aí você pode escolher a metodologia que você quiser para acompanhar essas métricas no mês a mês, no ano a ano. A gente faz algo que chama Must Win Battles, eu não sei se vocês já ouviram falar. Quando a gente... Must Win Battles, são batalhas a vencer. Tá? O que a gente faz de batalhas a vencer? A gente escolhe, para a companhia inteira, com todo o comitê executivo lá, o que a gente quer ser para cada um dos negócios. Então, vou falar para a graduação. Graduação, a nossa meta é: eu quero ser líder in contest no ensino superior para o público universal. A gente não chama público de massa, a gente chama público universal. O que é o público universal? É o ticket barato, de entrada, mas se alguém que tem dinheiro, mas quer flexibilidade, não quer investir tanto, ele pode fazer também. Então, esse é o que a gente chama de público universal. E a gente quer ser o líder em contest. Só que o líder em contest no quê? Em número de aluno, em faturamento, em número de praças. Então, a gente define no que eu quero ser, quais são essas métricas. Tá? A gente faz isso, a gente tem 15 Must Win Battles hoje na Cogna, cada uma para alguns negócios. Tá? E depois, o que a gente faz? Eu falo, o que eu quero fazer lá em 2030? Aí eu vou falar, tá bom, mas o que eu tenho que fazer em 25 para chegar em 30, em 26? E aí, no 25, a gente vai no detalhe, quais são os KPIs que a gente tem que acompanhar. E aí, a gente constrói as iniciativas que vão levar. Eu vou pôr um exemplo rápido, e aqui é um de Cogna, eu não peguei específico de VUMP, mas para ficar desconhecido. Mas personalização do ensino é uma meta minha. Tá, como eu uso lá a experiência de aprendizagem, a gente tem uma meta que é para 2030. Tá? Então, esse aqui grande é o de 2000. Tem o laserzinho aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é o meu objetivo de 2030. Esse aqui é o meu objetivo de 2025. E aqui é o que eu tenho de iniciativa. Então, 2030, eu quero ser referência mundial em personalização do ensino. Tá? Essa é a minha meta. O que eu tenho para esse ano? Para esse ano, deixa eu ver se dá para passar aqui, para pôr maior. Aqui. Foi para vocês? Não, né? Deixa eu ver. Aqui. O que eu tenho para esse ano? Expandir o alcance das primeiras experiências de personalização na graduação. Eu fiz várias experiências para um núcleo pequeno, para engenharia, e o que eu quero é expandir isso para todos os meus outros negócios, para todos os outros cursos. Tornar a plataforma do aluno altamente engajante em um canal habilitador de personalização. Desenvolver e escalar soluções de personalização de ensino, criar fundações que possibilitem a mensuração do impacto da personalização. E, para cada um deles, a gente vai olhar quem está fazendo bem. Aqui, de personalização, vocês têm ideia de quem que eu olho, quem que é o meu grande North Star aqui de personalização mundial, que fala de personalização de ensino, que você entra lá e tudo personalizado para você? Eu vou dar 2, que a gente olha o tempo inteiro, a gente é obcecado por eles. Duolingo, aí o Jaber vai poder falar. O Duolingo, ele personaliza o teu ensino. Né? Pode ser que ninguém saia falando depois de fazer o Duolingo, mas você aprende, você fica naquilo lá, você põe lá, e ele vai personalizando conforme você vai aprendendo. E o outro é o Khan Academy. Quem não conhece o Khan Academy? Khan Academy, o Sal Khan é um professor de matemática, ele começou dando aula de matemática para os sobrinhos, ele criou uma plataforma chamada Khan Academy, ele tem o Khan Amigo, que é para crianças, que personaliza o ensino e a tutoria para crianças. Então, são os nossos 2 grandes objetivos. Então, isso a gente definiu meta. Aí a gente vai para a parte de planejamento. Aqui eu já falei, né? Porque a gestão financeira é o coração do negócio. 50% das empresas fecham em 2 anos por má gestão financeira. Então, isso é uma realidade. E aqui, de novo, né? Planeje, mensalize, refaça o forecast de venda, de custo, de margem todos os meses. Se você falou que ia vender 100 mil, vendeu 80, jogou esses 20 para fevereiro. Fevereiro, então, era 100 inicialmente, você jogou os 20, ficou 120. Você foi lá e vendeu 90. Você tem 30 que você está devendo já, né, no acúmulo. O que você vai fazer? Você vai jogar esses 30 para o mês que vem? Ou você vai ter que dar uma realinhada nas linhas de baixo? Provavelmente você vai ter que dar uma realinhada nas linhas de baixo. Ou vai ter que pôr um pouco mais de capital na tua empresa. Então, aqui, assim, ou vai ter que lançar um produto novo, vai ter que criar. Eu acho que a beleza do digital é essa. Você consegue, a gente, falando de um lugar que a gente veio com muito prédio, com muito tijolo, gente, é muito difícil. Eu não consigo me desfazer de um aluguel, de pagar um aluguel mensal. Eu não consigo sentar e negociar o aluguel todo mês quando eu tenho dificuldade. No digital tem essa beleza. Vocês conseguem navegar as linhas de baixo com muito mais agilidade do que quando você está num negócio físico, muito mais. Então, é muito mais fácil. Definição de processos. Como é que a gente faz a definição de processo? Então, eu tenho uma meta, eu tenho que alcançar a meta. A gente vai lá e vai quebrar a meta em pequenos pedaços. E aí eu estava falando com o Lucas ontem também sobre isso, né?
Como é que eu vou contratar alguém se eu não, e vou treinar essa pessoa se eu não souber o que ela vai ter que fazer? Então, a gente tem a meta e a gente vai dar a meta. Vocês viram? Eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Espera aí. É que eu não trouxe um slidezinho. Vocês viram aqui, ó, que eu tenho um D, né, que é o decisor. Eu estou aqui, eu tomo a decisão sobre esse negócio aqui. A decisão é minha. Se eu for para um lado, se eu for para o outro. Sabe por quê? Porque se der errado, a culpa é minha também. Então, a empresa sabe, se deu errado, quem tomou a decisão? A culpa é da Silvia. Então, vai lá e fala com a Silvia. Se deu certo, a culpa é minha também, né? O benefício é meu também. Mas, para cada uma das iniciativas, eu não trouxe aqui para mostrar, eu acho. Para cada uma das iniciativas, a gente tem um responsável também, gente. Quem é responsável por fazer aquela iniciativa? A Vanessa tem um monte no nome dela. Pós-graduação, lançar 200 pós-graduações no ano. Então, ela tem isso, está lá. Se não lançar 200 pós-graduações no ano, eu vou atrás de quem? Eu vou atrás da Vanessa. Vanessa não lançou. Mas, se lançar muito mais do que 200, eu também vou dar parabéns para a Vanessa, que é o que ela já fez esse ano. E aí, mescla com isso aqui. Então, tem a meta, está clara, e aí a meta, acho que vai também no definir qual que é o prazo que você quer que aquela pessoa cumpra aquilo. Né? É uma meta que tudo bem você entregar em janeiro ou tudo bem você entregar lá em dezembro? Faz diferença. Né? Qual que é o nível de qualidade que você quer? Tem meta que se entregar no bom, tá ok, aquilo lá, aquele processo está bom se ele entregar no bom. Mas tem coisa que tem que estar no ótimo, porque é o teu diferencial, você não vai abrir mão daquele detalhe. Então, tem que entrar nesse detalhe. E o processo. Né? O que eu preciso fazer A mais B mais C para chegar naquela meta? Tá? Criar o processo, tem muita coisa que a gente faz, e a gente fala, não deu certo. A gente veio muito isso, não deu certo por causa da plataforma. Não foi a plataforma, gente. Foi que o processo e a regra de negócio não estava claro. Como é que eu explico para alguém? Ele fez lá na plataforma, ele montou tudo errado. Está errado. O processo de fazer é o A, depois o B, depois o C. Não é o A, o C e o B depois. Então, tem que estar muito claro. E tendo um processo claro, o que você consegue fazer? Você consegue dimensionar teu time. Você consegue dimensionar teu time, ver qual que é o escopo desse time, né? O que ele tem que fazer, qual que é o perfil desse time. E aí você consegue escalar também. Se eu tenho 3 processos para um entregável, eu quero entregar 3 coisas, eu vou ter que multiplicar esse time. Tem algumas coisas que eu consigo agilizar com a IA, muita coisa hoje, então eu ganho escala, mas aí você consegue dimensionar. A gente tem um negócio pequeno lá, que eu estava contando também para algumas pessoas ontem. A gente faz toda a operação do ensino à distância para outras instituições de ensino que são presenciais. Então, por exemplo, a pós-graduação do Mackenzie, a gente que opera. Os cursos de extensão da ESPM, a gente que opera. Eles sabem que eles não fazem bem o EAD, eles fazem bem o presencial, é o core deles, então eles delegam para a gente, emprestam a marca, a gente grava com o professor deles, tudo e lança no nome deles. E esse negócio ele tem processo. Eu preciso, para cada marca que eu trabalho grande, eu preciso de um coordenador de vendas e 2 consultores. Funciona. Se eu tiver marcas pequenas, regionalizadas, eu tenho 3 que são pequenas do Sul. O mesmo coordenador consegue lidar com 3 marcas pequenas. Mas, quando é uma marca grande, o processo não cabe, porque é muito mais detalhe, é um portfólio de curso muito maior. Então, isso eu consigo ver com o processo. E a mesma coisa quando eu vou falar de time, de escopo. Quem vai trabalhar com Mackenzie tem que ter um nível de entendimento de acadêmico, uma explicação acadêmica muito melhor do que vai vender uma marca que é muito mais sensível a preço. A própria Anhanguera. A Anhanguera, o meu aluno de Anhanguera, infelizmente, ele não está tão ligado, quando a gente fala de Anhanguera, ele quer mais saber do preço, quanto eu vou pagar, qual que é a forma de pagamento. O público do Mackenzie quer saber quem é o professor, qual que é o Lattes do professor. Me manda o link do Lattes do professor. Então, assim, são times diferentes. Se eu ponho o cara que está vendendo para a Anhanguera para vender para o Mackenzie, vai ser um desastre. Se eu ponho o cara de vender para o Mackenzie para vender a Anhanguera, vai ser um desastre também. Então, isso a gente vê com o processo e com o time, né, com o escopo. Então, tem que escolher a pessoa certa. Então, aqui, quantas pessoas eu preciso para ter o entregável no prazo que eu quero? Se eu vou ter em 3 meses, eu vou ter 2. Se eu quiser antecipar, dá para eu aumentar o time para fazer isso mais rápido? Às vezes, né, 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês. Né? Tem coisas que a gente tem que esperar mesmo, não tem jeito. Qual que é o nível de conhecimento das pessoas? E investir em capacitação, gente. A gente esquece disso. As pessoas, elas não nascem sabendo tudo, então a gente tem que capacitar quando entra. Mas a nossa empresa ela é viva. Né? Eu tenho que ter certeza, assim, eu falo que o óbvio precisa ser dito.
Né? Não dá para a gente assumir que a pessoa aprendeu, que a pessoa sabe. Fala, gente, fala, porque às vezes ela não sabe. E aí a falha é tua, não é dele que não aprendeu. Lógico que ele não aprendeu, eu não ensinei, não parei lá para explicar que mudou a regra, que mudou o plano de pagamento, que mudou o preço. Então a gente tem que sentar e montar como é que vai ser isso. Vai ser toda semana? Vai ser todo mês? Como é que eu comunico tudo o que mudou na minha empresa para todo mundo? A gente vai falar um pouco disso também. A gente tem o que a gente chama de All Hands. É onde eu passo todas as novidades, tudo o que está acontecendo para todo mundo, né? Para todos os públicos. E aí, definição de métricas de acompanhamento. Aí, quem falou ontem que não gostava de dashboard? Acho que foi o Natan. Não é. Eu amo dashboard. Por quê? Porque eu não consigo. Eu falei ontem, eu tenho muita gente que trabalha para mim, tem muita coisa para equilibrar. Se eu não tiver um dashboard para olhar às 7 da manhã, quando eu consigo sentar, eu vou ligar para alguém às 7 da manhã, alguém me mata. Eu vou mandar lá para o compliance, porque a gente tem compliance, vai falar, a Silvia está me assediando moralmente, ela me manda mensagem às 7 horas da manhã. Vai acontecer isso. Então, eu entro no dashboard, a hora que eu quero, sou viciada no dashboard, aperto aquilo lá para atualizar de 5 em 5 minutos, para ver se entrou venda nova, se tem mais matrícula da VUMP, se não tem. Então, assim, é a forma de gestão de cada um. E o dashboard pode ser um Excel, gente. Tá? O Excel tá bom para fazer um bom acompanhamento. Mas tem que ter o que você olha, o que eu comparo. Poxa, hoje entrou muito mais venda do que ontem. Quando eu cuidava, eu falo, na VUMP a gente tem mais volatilidade, né? Então, assim, tem mês que entra muito mais de uma frente do que outro, porque lançou uma pós-graduação que é mais cara, então tem um movimento que é bem diferente. Lá na pós-graduação, a gente todo dia tinha um menino que cuidava dos dashboards para mim, uma graça de menino, que eu falo que eu vou pegar ele de volta para mim, que não está mais comigo. Mas o Jordão cuidava lá do dashboard, do painel. Eu entrava quando tinha muita venda e falava, Jordão, teve erro? Ele falou, não, Sil, é venda mesmo, vendeu bem. Aí eu entrava no outro dia, não tinha venda. Não teve venda? Tem erro. Ele falou, não, Sil, não vendeu mesmo. Eu falei, tá bom, já entendi, o painel está funcionando bem, foi o time que não funcionou. Então, assim, é essa questão de ter a disciplina de acompanhar, olhar e questionar. Não é só o olhar, né? É acompanhar. E aí, para criar a métrica, tem OKR. Quem aqui trabalha? Tem alguém que trabalha já com OKRs? Eu gosto muito de OKR, porque ele olha trimestralmente, ele quebra em iniciativas. Gosto bastante de OKR. Tem North Star Metrics, você puxa tudo no ChatGPT, gente, ele dá para você o passo a passo para você construir. Se você subir lá o seu DRE que você tiver do ano passado, ele cria também como que você pode fazer. Então, dá para conversar com o ChatGPT bastante. Tem o Agile, que é o Scrum Kanban, que é muito fácil, dá para trabalhar. Balance Scorecard. E tem o mais simples de todo, que é o PDCA, que, como diz uma amiga minha, promete e depois corre atrás. PDCA. Ela falou, eu prometo para a empresa que eu vou entregar tantos milhões, depois eu corro atrás para ver como é que eu vou entregar esses milhões. Então, o PDCA, ela fala que eu promete e depois corre atrás. Mas você tem que correr atrás, não dá para esquecer só prometer e não correr atrás depois. Então, a gente tem essas definições aqui de meta. E aí, como é que a gente faz o acompanhamento? Acho que tem alguns pilares fundamentais de gestão financeira. A Cogna, gente, é uma empresa de capital aberto. Eu falo que eu tenho 4 vidas por ano, uma por trimestre, porque a gente apresenta resultado todo trimestre, e aí a gente fica esperando o que vai acontecer para o próximo. Mas é muito bom, porque você cria o hábito de você olhar e falar, poxa, não atingi, como é que eu repenso, como é que eu reorganizo, como é que eu olho esses números. Então, a gente falou de planejar a parte financeira, mas ter o controle financeiro, né? O monitoramento e o forecast mensal de receita, despesa e fluxo de caixa. Não olha só a venda e o faturamento, gente. Olhe o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa, para alguns de vocês, pode ser também adimplência ou inadimplência de aluno, de cliente. Se você tem uma taxa de inadimplência, considere essa taxa de inadimplência, veja como que vai ser o seu plano de cobrança, porque cobrança pode te trazer boa parte do faturamento de volta. É importante. Tá? Tem gente que fala, não vou cobrar do aluno, não vou cobrar porque eu vou vender para esse aluno de novo. Aí é uma estratégia tua, né, de pensar como é que vai fazer essa parte de cobrança, mas é importante. E análise, interpretação de dados, interpretação estratégica de dados, como é que eu olho esse número, como é que eu posso fazer melhor. Então, assim, minha sugestão é, montem no... Quem olha isso todo mês, assim, religiosamente todo mês? Todo dia, ótimo. Põe lá no calendário de vocês, gente, bloqueie uma manhã para fazer isso. Ou, se vocês não gostam, não é a área de vocês, tem alguém que olhe, que vocês confiem, e fala para eles o que eu quero ver. Olha, o meu receio é se eu ficar sem caixa daqui a 3 meses e não tiver como pagar as minhas contas fixas. O meu receio é que se minha venda diminuir menos do que o ano passado, eu tenho que ter mais. Assim, veja quais são, identifique quais são os KPIs que vocês precisam. Caixa não dá para tirar, tem que ter a visão de caixa, o forecast de caixa, mas alinhem com alguém para fazer. Aí vai te sobrar dinheiro para você investir. Aí depois você me conta para a gente levar para o Panamá também.
Aí sobra dinheiro para você investir. Aí você tem um problema bom, que é a alocação de capital. Onde é que você vai alocar o seu capital? E aqui tem um ponto importante de governança também, gestão. Eu tenho 5 minutos para terminar. A COG, no ano passado, fechou o ano com 2 bi de caixa. É uma empresa que, em 2021, gente, estava quase fechando e não tinha lucro. Tá? Fechando não, né? Mas estava mal. Por quê? Veio a pandemia. Para o digital, a pandemia foi muito bom. Para a graduação EAD, foi muito bom também. Mas a gente tinha 180 unidades próprias de graduação, com prédio. Tá? A gente tinha acabado de fazer uma expansão de 63 unidades no Brasil inteiro. Em 2021, nós fechamos 80. Nós demitimos 8 mil pessoas. Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Mas, o ano passado, em 4 anos, a gente fechou com 2 bi de caixa, para quem estava sem caixa. Então, para quem não conhece, quiser seguir, não é puxa-saco, quiser seguir o Roberto Valério, que é nosso CEO no LinkedIn, é um cara brilhante, muito humano, e que fez esse turnaround da companhia. E aí, quando você tem 2 bi de caixa, você tem um belo de um problema, que é onde é que eu ponho o meu dinheiro? Né? E a gente tem assim, dá para pedir dinheiro? Então vai lá, vamos precisar crescer mais rápido, só melhorar isso. A gente tem um comitê de alocação de capital. Né? Onde é que eu ponho o meu dinheiro? E aí, para vocês, a decisão é essa também. Onde é que você vai pôr seu dinheiro? Aonde vai dar mais retorno para você, de acordo com a sua estratégia. Porque se você não sabe para onde você quer, você vai para qualquer lugar quando você põe seu dinheiro em algum lugar. Então, você tem que ter uma estratégia para onde você está indo, senão o seu dinheiro vai para qualquer lugar. E aí você pôs no lugar errado. Tecnologia, eu não vou falar muito, acho que todo mundo tem aqui, mas tecnologia é um enabler enorme para você controlar, para você fazer, para você entregar, para você ganhar eficiência, para você ganhar velocidade. Então, tem que ter tecnologia e dados como uma alavanca de crescimento. E aí eu vou falar do que eu sou apaixonada, que vocês já perceberam, que é processo de governança, gente. Tenham processos de governança para vocês olharem tudo o que vocês precisam. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns que a gente tem, com quem a gente faz e quando que a gente faz. Se quiserem copiar o material, fica com vocês depois. A gente tem toda semana um staff meeting. Staff meeting é o quê? Sou eu com a minha liderança. O que a gente passa no staff meeting? Toda semana. Amanhã tem, Vanessa, de manhã, né? 9h30 da manhã. Toda a liderança, toda semana, a gente acompanha todo o top line. Então, aqui semanal é top line. O que eu vendi, o que eu não vendi, como é que está. Todos os projetos estratégicos, as iniciativas. Está em linha, não está, precisa de ajuda. Eu falo que eu sou um grande desbloqueador de problema lá dentro. Né? Eles sabem o que fazer, mas empacou em algum lugar? Então, vamos lá que a gente vai dar o próximo passo. E aqui é visão de curto prazo. Tá? O que eu fiz, o que não fiz, está atrasado, não está atrasado, como é que a gente vai entregar. Aí a gente tem um update semanal, que é aqui. Que daí é com o CEO e com a liderança, com vocês, que são os donos do negócio, por exemplo, com a liderança. Aqui eu vou olhar principalmente status financeiro, métrica de venda e de marketing, e nesse status financeiro eu vou lá falar, olha, eu tinha que ter entregue X milhões, não entreguei, e eu redistribuí esses X milhões para o restante do ano, ou eu não vou entregar mais isso que eu perdi, mas eu estou cortando aqui porque eu tenho que entregar EBITDA, eu tenho que entregar caixa também. Os projetos estratégicos, visão de curto e médio prazo, e aqui a gente olha muito assim, pô, você vendeu muito mais e está tendo um resultado muito melhor do que você tinha planejado. Por quê? Né, o que você fez diferente esse mês? Então, a gente olha muito para isso também, né, o que fez diferença. E se não deu, gente, aí tem que olhar mais ainda. Por que eu não fiz? Né, radar financeiro. Radar financeiro é com o CFO, com o CEO, com todos os VPs. É mensal. Aí a gente olha para a empresa inteira e a gente olha para um forecast até 24 meses. Então, a gente joga a visão até 24 meses. 12 meses é obrigatório e a gente faz uma projeção para os outros 12 meses, tá? No radar financeiro. Fórum de produto, para quem tem produto aqui. Eu tenho produto acadêmico, eu tenho produto digital. Como é que está o meu produto? O que a gente tinha de visão de melhorar o produto. Então, por exemplo, eu tenho um curso que é uma extensão, eu quero fazer a pós-graduação. Eu falei que queria lançar a pós-graduação em agosto. Eu estou em maio. O que eu fiz? Liguei para a Vanessa? Nem liguei para a Vanessa ainda, gente. Como é que eu vou lançar em agosto? Eu estou em maio, nem liguei para a Vanessa. Coloquei a pós-graduação para rodar, comecei a gravar, escrevi o meu PPC, mas eu queria lançar em agosto. Você não fez isso até julho? Teu agosto já era. Você vai lançar no mínimo em outubro. Então, é essa visão de produto. Né? Quando é que eu vou colocar o meu produto para vender? Quando é que eu vou abrir o carrinho? Então, tem aqui fórum de produto. A gente analisa muito CSAT e NPS, eu não sei como vocês analisam feedback de cliente. Pode ser uma mensagem, joga tudo lá que ele escreveu, o ChatGPT te responde com algumas poucas palavras qual que é a visão deles. Então, aqui a gente mede, a gente tem uma área que cuida só do NPS, do aluno, do parceiro, de todo mundo para falar. E a gente tem histórias boas para contar de NPS, que saiu de 0 para ir para 65.
tem algumas histórias bem legais aqui de como que a gente faz e olha esse NPS. A gente faz o All Hands, que daí é com todo mundo. Então, é para falar o que todo mundo precisa saber. E eu abro financeiro aqui para todo o meu time, gente, desde o estagiário, né, até a liderança mesmo, para falar, esse mês a gente não bateu a meta, para ele ter a sensibilidade. O que a gente mais vê em NPS de colaborador é que ele não sabe a estratégia da empresa. Eu não compartilhei com ele, então a gente compartilha. Falou, a gente quer ser o maior, a gente quer ser o segundo maior, a gente quer ser isso, a gente quer vender muito. Então, a gente compartilha com ele e reforça essa estratégia no All Hands. E a gente faz semestralmente para a liderança um Liga de Gente, né, que é muito importante. Então, todo semestre, a gente são uns 2 dias, e a gente olha pessoa a pessoa. A gente são 26 mil funcionários. A gente olha para os 26 mil funcionários, cascateando todo mundo. É muito tempo, mas a gente senta. A gente tem para a liderança, claro, um olhar maior de ver quem que é o talento. E daí a gente falou, né, acho que o Natan falou ontem também, pô, esse cara é um talento, esse cara me ajuda, esse cara está aqui todo dia, ele que faz acontecer o negócio. O que eu vou dar para esse cara querer estar aqui? Né? Tem equity, tem alguma outra coisa, tem uma remuneração, tem um bônus lá no final do ano, ou se é uma empresa menor, você sabe o que ele quer. O sonho dele é uma viagem. Então, se conseguir, a gente te paga uma viagem para você fazer. Então, aqui, assim, alguém falou aqui ontem também, eu também acredito nisso, eu acho que a gente não motiva a pessoa, a gente engaja a pessoa. Né? Cada um tem a sua forma de ser motivado. Tem gente que é dinheiro, tem gente que são outras coisas, mas a gente consegue engajar. Só que a gente só consegue engajar quando a gente fala do propósito, quando a gente fala do que ele faz. Eu brinco, né? Se tiver uma pessoa que ela tem que estar lá para apertar o botão o dia inteiro, mas você contar para ela por que ela tem que apertar o botão, o que acontece se ela não apertar o botão, qual que é a parte dela no todo, ela vai apertar o botão o tempo inteiro. Né? E ela vai saber que o negócio vai estourar se ela parar de apertar o botão, vai ter essa responsabilidade. Se não parar, ela vai falar, pô, vou apertar esse botão aqui, vou parar de apertar, vou embora para casa que eu estou cansado. Então, é engajar as pessoas. Então, tem que ter um cuidado muito bom com as pessoas. E a minha mensagem final é importante ter o dado, é importante ter o planejamento, mas mais importante do que ter o dado, ter o planejamento, olhar o dado, é ter a disciplina de fazer isso com consistência, com recorrência, e a coragem de tomar decisão, gente, a coragem de agir. E a coragem de agir, às vezes, não é assim, falar sim, falar, pô, vou pegar esse dinheiro, vou fazer mais. Às vezes, é uma coragem difícil, que é falar, vou parar de fazer isso, porque isso não está dando certo. Eu investi uma vez, eu investi 2 vezes, eu investi 6 vezes, estou perdendo dinheiro, está na hora de eu parar de fazer esse negócio, fazer outro negócio. Então, a gente já teve, depois conta história também, a Vanessa estava comigo nessa, uma empresa que a gente falou, tem que fechar. Né? Tem que fechar. Eu destratei 200 franquias parceiras, numa tacada só. Para fechar um negócio que ia ficar só no digital. Mandamos embora uns 80 professores com passivo trabalhista enorme, mas conseguimos mitigar quase que todos os passivos trabalhistas. Mas estava na hora de fechar, o negócio tinha mudado, a gente não ia conseguir viver mais naquele modelo. Então, a parte difícil é isso, de agir, seja para crescer e falar sim, e eu falo que para todo sim tem um não, porque não dá para fazer tudo também de uma vez só. Então, espero que tenha contribuído um pouco com vocês, um prazer, obrigada. E só para falar, a gente vai compartilhar mais um pouco disso e ouvir de vocês fazer a troca no Extreme. Então, para quem quiser depois ouvir um pouco mais, conhecer, eu e a Vanessa, a gente está aqui. A gente vai trazer bastante gente de mercado e a gente aprende muito com vocês e a gente quer mostrar um pouco também do que a gente tem que possa ajudar vocês também no Extreme. Obrigada, Thales. Tá bom, e o Thales bom. vai estar lá também, né? Vou estar, não só eu, já teve pessoas aí que já confirmaram, o Natan já vai estar lá. Natan já pagou, pediu o link aqui para mim, nosso primeiro mentorado aqui no Extreme. Primeiro ou novo membro? Primeiro novo membro, seja bom. Eu e meus sócios também estamos indo, tá? Falei só de mim ontem, mas a nossa galera também vai. Então, nós estaremos lá juntos. E tem mais gente balançada, Cíntia? Eu Cíntia, falei da Cíntia. A Cíntia também. Eu ia falar Vanessa. A que eu estou olhando também. ela balançando ali. Aí... A Cíntia. Fala, Vanessa. A Cíntia, a gente vai também e depois vai palestrar também. Lucas, você que quer equity, que quer transformar a sua empresa, não, você tem que estar conosco. O pitch escaneia aquele código ali, compra e vem. Uhum. Vamos colocar aqui os entregáveis, né? Então, você já sabe, o pitch o nosso é um Extreme, que é a continuidade aqui do Elite. O Thales vai estar conosco como conselheiro. Então, a gente tinha um contrato que ele queria romper e nós resolvemos mantê-lo aqui também como conselheiro para nos ajudar no Mastermind, né? Nos dar essa força, experiência. Então, ele estará conosco em todo, né? Como conselheiro.
Nós, a Silvia, a executiva, e mais os executivos da Cogna também, porque o nosso diferencial é transformar as pessoas em empresários da educação. Então, independente se é pós-graduação, se é curso livre, se é mentoria, imersão, esse olhar de planejamento, de gestão, de processo, não é? de a gente poder compartilhar com vocês não só o que a gente faz, mas o que a gente está vendo mais longe. Né? A Cíntia falou para mim, falando das regulações, falando o que o Google está entendendo de visão para 2026, a gente está muito antenado com todas essas tendências. Então, a ideia é ter esse casamento mesmo, um lugar de conversa para quem quer dar um passo além e mudar de faturamento para lucro. O que eu não falei ontem, que eu achei que estava muito cansada, eu falei muito rápido, dos entregáveis. Então, nós vamos ter 3 encontros de negócios em São Paulo. Eu mostrei ontem o próximo encontro. 2 dias. 2 dias. A gente já até tem o calendário. Um encontro online, ao vivo, né, como vocês já têm, ou trazer alguém do mercado, ou trazer um executivo. A gente vai fazer muita pesquisa para ver as dores. Vocês têm também reuniões do conselho, que é o que eu vou fazer com o Natan, e vou chamar mais o Diego. Nós vamos ouvir o que o negócio dele, o que a gente precisa, e tem uma parte muito bonita. A gente é madrinha e padrinho de vocês, né, gentilmente, aqui na VUMP e na Cogna. Então, nós vamos entender e endereçar todas as coisas que a gente pode ver de sinergias dos seus cursos. Não é? A Cíntia, a gente já fez algumas coisas, mas vai fazer além. O Júnior, a gente já fez muito. Então, entra tudo, gente. Usa do nosso estúdio, uso do nosso podcast, estrutura, palestrar na base, cross-sell. Alguns casos, a gente teve também uma antecipação de dinheiro para investir no fluxo de caixa, para fazer tráfego. Opa! Né? Então, a gente tem assim, uma série de soluções, e por isso que cada um tem uma necessidade. É igual filho, né, Silvia? 3 filhos, cada um tem uma necessidade. Né? E a gente também vai ter esse olhar de trazer essas... Por exemplo, a gente ganhou prêmio, não é, Silvia, de como otimizar o investimento no Google e na Meta com IA. A gente ganhou um prêmio disso. Então, a gente vai trazer também algumas tendências diferentes que, com certeza, casam com o mercado digital. Não é nada que vocês não precisam saber, é do casamento. Então, esse conselho, né, de profissionais da área, eu queria uma reunião com alguém de RH, queria uma reunião com alguém de segurança. A gente viu que segurança é uma dor, a gente tem um baita time de cybersecurity. E aqui vem a questão do amadrinhamento e da gente usar todas as potencialidades da Cogna para fazer vocês os nossos primeiros cases e serem os mais bem-sucedidos. E a cereja do bolo é que, no futuro, se vocês quiserem vender essa empresa, e se também tiver no momento da Cogna, no interesse da Cogna, a gente tem, a Silvia acabou de falar, um apetite grande de compras. A Cogna é como se fosse um império romano de compras. Ela tem uma tradição de comprar empresas. Então, não é... Esse ano mesmo comprou uma empresa que está na direção da Silvia, que é a Lumina. A Lumia acabou de comprar. Né? Acabou de comprar. Então, não é uma coisa que não se compra em pequenas empresas, EduTechs continua comprando, só que publicando menos. Essa é a nossa proposta. Eu falei, pode colocar aqui o QR Code? Então, o que é a nossa proposta, gente? A gente fez uma proposta muito honesta, não tenham coragem, é uma proposta de 20K, e, na verdade, isso a gente ainda tem produtos que equivalem a isso. Vocês sabem que muitos de vocês pagaram o setup da pós 15K. Então, a gente está colocando os 20K em produtos também. A pós nossa, ou uma extensão, ou 4 extensão, de modo a equivaler em produtos esses 20K. Isso tudo porque a gente quer muito que vocês continuem e a gente acredita muito no casamento. O Natan fez uma pergunta, porque ele ficou impressionado com esse ponto, porque só por isso já valeria entrar, Sim. né? Você paga 15 mil para um setup ou 20 para estar no Mastermind, incluindo o setup. Mas 15 mais a extensão mais, que é 5. mais uma extensão que custa 5, né? É. Mas ele perguntou o seguinte, então essa é a oferta da VUMP no mercado? Qualquer pessoa que comprar o setup vai estar no Mastermind? Não é isso. Não. É só pessoal do Elite, tá?
sai de graça, né? Em outras palavras, A gente quis fazer quem uma quer fazer coisa uma pós, o Exato. Mastermind sai de graça. para prestigiar e assim, sabe aquela oferta que vocês falam tem que fazer uma oferta irrecusável? Eu aprendo, gente. Essa oferta é irrecusável. Não tem como, né? Por isso. Exatamente, é irrecusável, porque você tem o produto, vale isso, né? Não é também a pessoa fala assim, não, eu estou vendendo por 15, mas não vale. Não vale. E a gente tem, claro, os ingressos, né, para todos os masterminds que a gente patrocina, a gente traz convidados, a gente tem acessos também. Estava falando com a Silvia para a gente organizar uma reunião nossa no Google, com um advisor do Google dando spoilers, né, sobre educação. Então, a gente tem acessos por conta de ser Cogna e a gente vai cada vez mais franquear isso. E esse grupo vai ser o nosso beta, né, Silvia? Então, o ano que vem já está aprovado a minha Must-Win Battle lá, que a gente vai vender os cursos da pós no Consultoria Educação. Consultoria Educação é uma empresa que a gente tem de afiliados, que só vendem produtos educacionais da Anhanguera. Então, são afiliados treinados. Me perguntaram isso também, perdão, te interromper. Pode falar. O Ale e a Pri. Né? Podemos vender pós? Podem, né? Quem é da... E nós já estamos vendendo e está bem legal. Está bem legal. A comissão é bem boa. Então, como um embaixador, como um afiliado, você vai poder vender as pós-graduações. Exatamente, como embaixador, também temos interesse. Quem tiver alguma veia de negócio, olha, eu não tinha pensado nisso, o Thales está começando a vender e está vendendo bem. A Ana está me chamando toda hora ali com os casos, está vendendo bem, como embaixador da plataforma. Como é uma tendência, e a hora que publicar a resolução nova, vai acontecer o que o professor Gilberto falou, vão varrer. Porque aí é uma mudança muito grande. Vai ser mais fácil ainda você vender a pós e a extensão, até por tudo que a gente falou. Uma tendência nacional, de mercado, você entra em outro nicho, outro ticket, previsibilidade. Então, também há uma coisa fácil de você convencer. Esse é um ângulo também que a gente tem negócio para fazer. Tá? Então, essas coisas de, por exemplo, o que vai acontecer? Nós vamos colocar os produtos dos infoprodutores para serem vendidos nos canais de venda da Anhanguera. Então, qual que é a minha meta aqui que eu vou bater esse ano? Vamos colocar o afiliado da Anhanguera vendendo a pós do infoprodutor. Tem comissão de afiliado? Tem comissão de afiliado para Anhanguera de 30%. Mas o que vai acontecer? É uma venda que você nunca faria. Vanessa, o que mais vamos fazer? O site, a pós-graduação está no site da Anhanguera. Também está na minha Must-Win Battle, arrumar o site para ele gerar mais venda. Então, e aí, tudo isso que a gente está fazendo de beta, nós vamos testar no Extreme. Então, essas melhores oportunidades de tudo que a gente está abrindo de canal. Silvia também é head da graduação. O ano que vem, já estou com prioridade para todas as palestras da graduação serem infoprodutores. Esse ano já mandamos 3. Gente, sabe quantas pessoas aparecem numa palestra normal da graduação? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas de engenharia, 3.000 pessoas. Né? Então, online para os alunos. A gente pode fazer um tema que serve para todos os cursos, ou a gente faz temático por curso. E é um pedido do time da graduação, de trazer quem é do digital, e, às vezes, para vocês, é uma base nova. Quando a gente fala de base nova, que às vezes a gente alcança gente que a internet não chega, é em Breves. Alguém já ouviu falar de Breves? Faxinal do Soturno. Ela conhece Faxinal do Soturno. São umas cidadezinhas que, assim... Faxinal do Soturno, você conhece. Ali é o físico mesmo, ali é o vendedor que vai de porta em porta ainda. Mas você vai abrindo portas ali de uma forma e depois você vai levando ele para conversar e para conhecer teu produto. Então... Assiste. A gente convida todos os alunos da graduação para assistir. Nem todos assistem ao vivo, então a gente tem uma média de 3.000 ao vivo. Depois fica gravada para eles também. E pergunta, pode fazer pitch? A gente faz depois. Mas tem combinado, sim. O combinado pode, desde o começo, divulgar o seu Instagram e divulgar uma isca digital. Uma isca para depois trabalhar a base. Porque na graduação, mas entendedores entenderão. Sim. Não, se puder cair no funil da galera aqui, já a gente dá um jeito de cair no funil, isso não é problema. É mensal, tem várias. E aí tem outra notícia, a gente tem vários negócios com o Thales, né? E um dos negócios é que quem está nos mentorando aqui como Cogna nessa venda de produtos, de infoprodutores para a base da graduação é o Thales. Tá? Então, vocês já sabem que a gente vai acertar.
que a gente está com o Thales agora acertando, né, todos os pinos. Fizemos com o Daniel Coelho, foi o primeiro exemplo. Tem melhorias do nosso lado, mas a gente está apertando e vai ser um diferencial grande de negócio nosso também, vender em outros lugares. Aí, gente, aí, professor Joubert, a gente vai passar o rodo de novo, porque aí como que vai competir com tanto canal de venda que a gente vai abrir aqui na Cogna? Tá? Quer dizer, então, que se o Jobé for para a Anhanguera, para a VUMP, perdão, aí a gente vai poder vender os cursos de inglês para 1 milhão de alunos, é isso? E a gente tem um projeto com ele já deu... Sem pressão, Jobé. Não, ele já tem. A gente tem um projeto com ele que ele deu uma aula para rematrícula inteira da Cogna. A gente disparou mais de 14,5 só com a foto dele para a base de 1 milhão de alunos. Opa! A gente tem várias coisas, tem a rematrícula para que a gente divulgue um curso. A gente tem colocado, e aí o Roberto Valério deu essa missão para a Vívia também, infoprodutor de vários negócios da Cogna. Então, a gente tem essa licença de negociar nas 71 marcas. Tá? Então, o CAE também, a gente tem que voltar, a gente já abriu uma frente para ele palestrar para os funcionários sobre finanças pessoais. Né? Então, assim, a gente tem negócios com muitas pessoas aqui e agora a gente vai focar as energias no Extreme. A última coisa que eu queria falar é que as pessoas falaram, quando começa o Extreme? Né? Eu falei de uma reunião que nós vamos ter a semana que vem no Clube Med de Mogi. Gente, vocês, se quiserem ir, estão convidados como bônus. Quem entrar agora, o Mastermind mesmo para vocês vai começar em janeiro. Tá? Não está computando esse encontro, não está computando nada. Isso vocês vão, né, como convidados nossos. Tá? Eu e Silvia estaremos aqui no almoço também. Para a gente, eu vejo vocês com negócios muito maduros, muito prontos para esse casamento. Tá? Eu acho que vocês aqui desse Mastermind são as pessoas que mais vão aproveitar. Vocês já têm produtos, vocês já estão na estrada, vocês já sabem onde estão as suas dores. São os botões que a gente precisa apertar. Então, vejo vocês muito preparados para a gente construir algo grande aqui. E a gente entra aqui por, né, coração. E eu entrei e voltei para a VUMP, e a ideia é a gente mudar a história da educação do Brasil. Né? A gente não vem à toa e não entra à toa. E essa mudança vem por várias mãos. E a inovação está nesse casamento. Isso eu tenho tranquilidade e, como eu sou muito transparente, acho que dá para vocês sentirem. Né? Então, era isso que a gente tinha para falar. Obrigado.